Bom dia. Alguma dúvida, Lucas? Fachada lateral da esquerda, certo? Vamos olhar aqui. Deixa eu projetar aqui na tela. Essa daqui, certo? Aí, qual que é a tua dúvida? Entendi. Eu acho que eu fiz essa correção da última vez, deixa eu verificar. Sim, foi feita, ó. Então, aqui tá a fachada corrigida, tá? Tem que colocar as duas vigas da varanda, né? Da parte aberta, que nas duas partes abertas, que seria a varanda, tá representada próximo à frente da casa e também. Ah, não, peraí. Tô. Não, falei besteira. É o seguinte. Não, tá certo, tá certo. Fachada lateral esquerda se representa a viga da sacada, da varanda, e a viga da área de serviço, que é a parte aberta atrás, tá? Eu acho que eu fiz essa correção no Moodle, eu vou olhar aqui só um instante. Da última vez eu corrigi o desenho, que tinha um errinho ali. Isso mesmo. É. Ah, não, acabou indo o arquivo antigo, sim. Aí tem que colocar as duas vigas, tá? Eu vou fazer essa correção aqui, para que vocês possam colocar. É sempre bom perguntar, porque realmente tem coisa que pode passar. Não, não precisa. Você pode, que nem você pode colocar as paredes da fachada na mesma layer das paredes dos demais desenhos, porque no caso são dos cortes. Assim como também você pode colocar a parede da planta de locação também na layer das paredes dos demais desenhos. Só que nesse caso tem que tomar um cuidado, porque vai ter que configurar individualmente a parede da planta de locação com linha tracejada, tá? É que no modelo ela estava alocada numa layer incorreta, tá? Isso aí eu conferi, é que ela estava na layer incorreta.
Mas o certo é colocar na layer de paredes. Bom dia. Eu vou aproveitar para fazer a correção ali do enunciado da fachada para indicar as colunas, tá? Para quem chegou agora, né, tem uma correçãozinha do enunciado a ser feita referente à parte das fachadas, tá? A fachada lateral esquerda, ela contém duas colunas. Aqui é a coluna da parte aberta de trás da edificação e da parte aberta da frente, tá? É importante destacar isso. Bom, gente, Luciana, tem alguma dúvida? Aqui à disposição para esclarecimento de dúvidas. Então, quem tem que é só vocês mesmos para saberem as dúvidas de vocês. Duas cotas de 8,40 m na locação. Vamos verificar aqui. Não, é uma só. É que esse modelo. Ah, tá, já entendi o que foi. É que aí na hora de modificar as cotas, eu estava fazendo uns testes e eu esqueci de apagar. Ah, é uma cota só, tá? Estava mostrando ali a conversão de unidades para alguém, aí eu fui plotar junto, aí deu uma confusão. Mas é sempre bom vocês avisarem, tá? Sempre tem coisa que aparece, tá? Mas qualquer coisa eu aviso aqui o que tem de problema, a gente corrige, não tem problema nenhum. Tem coisa que dá para corrigir, agora tem coisa que não, né? O que der para corrigir, a gente corrige. Bom dia. Francisco, tem alguma dúvida?
Deixa eu... Esqueci aqui. Gente, uma coisa que eu queria saber é... Certo. Uma coisa que eu queria saber é se vocês têm dúvida quanto à plotagem em várias escalas. Se alguém já trabalhou com essa parte. Porque a minha intenção da aula de hoje é mostrar para vocês um pouquinho a respeito da plotagem de duas escalas, de várias escalas numa mesma prancha, tá? Aí vocês vão precisar fazer isso para o desenho de vocês. Ah, o Francisco já fez, o Lucas ainda tem dúvida. Luciana tá on. Sim, é exatamente isso que eu vou fazer, o Francisco, né? É bem acabasse de dar a resposta, né? Francisco está falando aqui que ele faz uma viewport por desenho. E é isso mesmo. A Luciana está aqui, também ainda não chegou nessa parte, tá? Gente, mas eu gostaria de mostrar essa parte da plotagem em escala ainda na aula de hoje, tá? Para que, se possível, a gente já possa começar a trabalhar na terça-feira com a parte do desenho estrutural, tá? Que já comece para que vocês já tirem dúvidas a respeito do desenho estrutural. Desenho estrutural nós não vamos fazer um projeto que nem os desenhos arquitetônicos e os demais complementares, mas o desenho estrutural ele vai ser objeto de cobrança do conteúdo nos questionários, tá? Em breve vocês vão ter os questionários de, de avaliação de conteúdos teóricos, tá? Aqui nessa disciplina a gente não trabalha com avaliação só na parte prática, a gente trabalha também com algumas avaliações teóricas que vão ser duas ao longo do semestre. Então, a primeira avaliação teórica, ela já está perto de chegar, ela vai abranger os conteúdos de desenho topográfico até desenho estrutural. Enquanto que a segunda avaliação teórica, ela vai abordar os conteúdos de desenho elétrico e desenho hidráulico, tá? Então, a primeira tem 3 conteúdos, né? Só para ficar bem claro, topográfico, arquitetônico e estrutural, tá? Bom, então, referente a... tudo bem se eu mostrar a plotagem ainda hoje? O que que vocês acham? Só para eu ver mais ou menos o que que vocês estão pensando. Tudo bem? Tá bom. Então, vamos seguir adiante. Para essa parte do desenho, todo mundo consegue ver a tela? Tá. Então, para essa parte do desenho de projeto, né, referente à plotagem, como que nós vamos plotar? Nós vamos plotar utilizando o modo layout, tá? Aqui eu já tenho um layout pronto, né? Mas só para relembrar, né, como que nós fazemos o layout da planta, né? Como que eu gerei essa folha
A 1 aqui já margeada, eu cliquei com o botão direito na aba Layout, selecionei a opção From Template, aí eu escolhi um template de folha, tá? Eu vou fazer com outro template de folha, só para ser diferente mesmo. Já vou deixar a aba Viewport assim. É importante deixar a layer da Viewport ativa. E como vocês podem observar, se eu seleciono um layout pronto do AutoCAD, automaticamente, em muitos modelos do layout do AutoCAD, a viewport já vem pronta. Já vem pelo menos uma viewport. E eu vou aproveitar uma dessas viewports para vou aproveitar justamente uma dessas viewports para poder fazer a plotagem do meu desenho, tá? O primeiro desenho que eu vou plotar, né, e que é o ponto da onde vocês partiram, tem que cuidar para destravar também, que é o ponto da onde vocês partiram, né, a plotagem, é o desenho da planta baixa. Então, vou deixar a minha planta baixa bonitinha aqui, organizadinha. Eu vou desligar o track, que ele está me atrapalhando um pouquinho. Tá. Deixa a minha planta baixa aqui direitinho. O Snap também está me atrapalhando. Ó, aqui eu tenho um caso que o Snap estava atrapalhando, ó, então eu desliguei e já melhorou bastante coisa. Agora eu já vou ligar de novo para fazer uns alinhamentos. Bom, então eu tenho aqui a minha planta baixa e agora eu quero plotar os demais desenhos em escalas diferentes. Que escalas são essas? Tá? Os cortes eu tenho que plotar na escala 1:100, as fachadas também, a locação em 1:200 e a situação em 1:500. Só deixa eu conferir aqui a locação se é 1:200 ou 1:250 que foi solicitado no enunciado. 1:200, tá? Então, para poder plotar vários desenhos em escalas diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou sempre desenhar uma viewport para cada desenho. Então, eu dei o comando viewports, eu vou selecionar a opção Single Viewport, e eu vou desenhar a minha viewport de configuração. Notem que assim que eu desenho a viewport, o comando Zoom Extends dentro dessa viewport é ativado, ou seja, tudo que está desenhado no momento, ó, está representado dentro da viewport, tudo que está desenhado no módulo. E qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é fazer o desenho das fachadas, tá?
expor em primeiro lugar o desenho dos cortes e das fachadas. Nesse caso aqui, eu já deixei os meus cortes e as fachadas bem próximos, então eu posso plotar tudo dentro da viewport. Em alguns casos, e como eles têm a mesma escala, né, eu posso seguir essa orientação. Mas se eu tivesse a fachada com uma escala diferente dos cortes verticais, que às vezes pode acontecer sim, tá? Não é tão incomum. Acontece às vezes você plotar a fachada em 1:75 e o corte vertical em 1:100, tá? E aí, nesse caso, você vai ter que fazer duas viewports separadas para cada um desses dois desenhos, dos cortes e das fachadas. Nesse caso aqui, ó, eu vou entrar dentro da viewport, vou abrir o ambiente model dentro da viewport ao dar 2 cliques dentro dessa janela e eu vou selecionar os desenhos que eu quero plotar. Então, aqui eu tenho os desenhos de cortes e fachadas, eu quero que todos fiquem na escala 1:100. A escala 1:100, deixa eu colocar aqui na tela. Para o meu desenho que está em centímetros, qual que é o ajuste de escala? Para eu poder colocar o desenho na escala 1:100, eu tenho que achar a escala correta para ajuste do desenho na viewport. Então, e para isso que é importante eu conhecer as unidades de medida. Nesse caso aqui, o desenho ele está em centímetros, né? O meu desenho está em centímetros. Lucas, eu acho que fez em metros, né? Era isso? Ah, então, o Francisco já respondeu lá o fator de escala também, né? Se o meu desenho está em centímetros, então para eu ajustar um desenho na escala 1:100, eu vou ter que aplicar o fator de escala 0,1, tá? Enquanto que, se o meu desenho está em metros, para ajustar na escala 1:100, aí aqui eu estou mostrando para vocês a tabela de fatores de escala, eu vou ter que aplicar um fator 10, tá? Então, e por que isso? Mais por conta do sistema de conversão de escalas do AutoCAD, tá? Que é o tal do Custom Scale, e que utiliza o sistema Extended Points, tá? Então, é por isso que é importante a gente conhecer as unidades de medida do nosso desenho, por isso que eu insisto tanto nesse ponto com vocês, para que a gente possa ajustar o fator de escala da forma correta no AutoCAD, tá? Para que não ocorra erros de plotagem. Então, no caso aqui do nosso desenho, nós vamos colocar um Custom Scale, né, de 0,1. Notem que, ó, ele já está com um fator bem próximo, mas mesmo assim, a gente vai ter que fazer esse ajuste. Na hora de dar o zoom ali, visivelmente, a gente chegou bem próximo desse fator, mas mesmo assim, a gente vai ter que fazer o ajuste, tá? E como que nós fazemos o ajuste da escala a aparecer na plotagem? Eu vou dar o comando de zoom, opção Scale, para fazer o ajuste de escala, ponto 1 XP. Aí eu ajusto, aí eu faço o controle do tamanho do zoom através do fator de escala. XP é para mencionar que esse ajuste de escala ele é feito no sistema Extended Points, tá? Então, aqui, ó, notem que o ajuste foi bem suave, né? Só recuou um pouquinho para trás, mas está feito. Então, eu vou agora ajeitar o tamanho da minha viewport. É sempre importante vocês
deixarem o tamanho da janela de viewport de modo a deixar as bordas próximas do tamanho do desenho ajustado, para que se use melhor o espaço da folha de desenho. Então, aqui eu vou fazer o ajuste e, como vocês podem observar, então agora eu tenho um conjunto de desenhos em escala 1:100 apresentados na folha de desenho e um conjunto de desenhos apresentado na escala 1:50, ou seja, dois conjuntos de desenhos com escalas diferentes e incluídos numa mesma prancha, ou seja, numa mesma folha de desenho. Tá? Eu vou fazer o mesmo com as plantas de locação, situação e com os dados e tabelas de esquadrias, tá? É importante que não se esqueçam de plotar os dados e tabelas de esquadrias no desenho, tá? Essa informação ela tem que constar, só não tem uma escala definida, tá? As tabelas de texto, normalmente elas não têm escala definida e você ajusta de modo a deixar legível no desenho, tá? Tá claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Então, quanto a esse assunto, tudo certo. Mais alguma dúvida a respeito dos elementos de desenho? Madeiramento do telhado, que é um ponto que gera bastante dúvida, que foi objeto de dúvida nas últimas aulas. A questão dos desenhos das fachadas, seleção de pontos. Tá? Gente, é importante que quando forem fazer no caso do desenho dos cortes e fachadas, tá? Vou mostrar aqui como que vocês selecionam os pontos do desenho, tá? Selecionem através do utilizando a planta baixa como referência, né? Aqui, por exemplo, o desenho do corte lateral, né, do corte longitudinal, como que foi feito, né? A partir do ponto em que se passa a linha de corte, traçam-se linhas auxiliares. Tá? Aqui eu tracei as linhas auxiliares com o line mesmo, né? Mas também tem a opção do X-line, que é quando você traça linhas de extensão infinitas ao longo do desenho, para poder selecionar os pontos de base do desenho do corte. Tá? E para o desenho das fachadas, sigam esse princípio também. Tá? Então, no caso do desenho das fachadas, aí no caso da fachada lateral esquerda, você vai exibir, por exemplo, o detalhamento dessa coluna e o detalhamento das paredes esquerdas. Tá? Importante destacar isso.
Sim, na projeção das paredes externas, sim. Tá? Na projeção do telhado, não. Aí, no caso da calçada, né, nessa planta especificamente, a calçada ela coincide com o telhado, né, com o beiral do telhado. Então, nesse caso, vai ter só a linha cheia. Não vai ser exibido o contorno da calçada. Ah, gente, tem um detalhe aqui que é interessante de mostrar referente à plotagem, tá? Eu vou dar um zoom aqui na viewport, ó. Eu tô com a viewport travada, eu vou dar um zoom aqui, porque isso aqui é importante, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Aí eu abro a viewport aqui dentro do ambiente, mas eu não vou mexer na escala, tá? Aqui é interessante a gente colocar as escalas das cotas no modo de anotação, tá? Como que nós fazemos isso? Como que a gente faz isso, tá? Eu vou selecionar uma cota, aqui é importante a gente configurar a cotagem no modo de anotação, tá? Então, eu abro, ó, o que que eu fiz? Espera aí. Que saiu da... Depois eu faço o ajuste de novo. Aqui é interessante fazer o seguinte, ó. Eu seleciono uma cota. É importante deixar um cantinho da viewport aqui à mostra para ficar mais fácil de sair da viewport depois. Notem que está aparecendo ó, dois triângulozinhos do modo de anotação aqui. O que que isso significa? Significa que eu posso aplicar uma escala de anotação no objeto que eu for selecionar. Tá? No objeto que está no modo anotativo e eu for selecionar. Por exemplo, eu vou selecionar essa cota do pé direito. Ó, o que que acontece? Aparece a cota com várias escalas. Tá? Aí, nesse caso aqui, aí o que que está dizendo aqui, ó? Aqui eu tenho um comando que diz que a escala da viewport ela não é igual à escala do modo de anotação e eu tenho que clicar para sincronizar, tá? Então, quando isso acontece, aí eu passo, se eu clico nesse botão, o que que vai acontecer? Vai fazer com que o meu desenho ele fique na escala do modo de anotação. Não é isso que nós desejamos, tá? Então, aqui a gente não mexe. O que que nós desejamos nesse caso aqui? Nós queremos... Eu só vou sair aqui para ver onde é que está o desenho. O que que nós desejamos? Nós queremos ajustar essa escala de modo que ela fique mais legível, tá? Ajustar a cotagem de modo que a leitura dela fique mais legível.
Então, o que nós vamos fazer? Ó? Quando aparece dois triângulozinhos do modo de anotação, e eu clico num elemento, num objeto anotativo, o que acontece? Ó? Acontece que eu tenho várias escalas do meu objeto anotativo. Tá? Eu exibo todas as escalas do meu objeto anotativo, mas eu quero deixar uma só para ficar a mostra nesse desenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito. Isso aqui é um trabalho um pouco braçal, tá? Mas que deixa o desenho melhor. E aqui eu vou selecionar a opção Annotative Object Scale. Aí eu vou selecionar a opção Add Delete Scales. Aí eu vou deixar somente algumas escalas de anotação, tá? Eu vou deixar duas aqui. Opa, sumiu a minha cota. Eu vou apagar a 1 para 1, eu vou deixar uma escala só. Deixa só 1 para 5, tá? Eu sempre gosto de deixar uma escala de anotação um pouco menor que a escala do desenho, tá? Para que a cota não fique tão grande. Eu vou dar um OK. Aí era para aparecer a escala aqui, eu não sei por que não está aparecendo. Às vezes acontecem umas coisas misteriosas no AutoCAD. Ó, aí se eu tenho três escalas de anotação, apareceu as três. Eu vou remover. Uma, tá? Então, eu posso fazer o ajuste de escala de anotação dessa forma, né? Eu faço o ajuste automático, tá? Como assim, né? Eu clico no objeto e eu deixo a escala de anotação à mostra, tá? É uma forma de você ajustar a escala. Aqui para dar a escala 1 para 100, para dar 1 para 100 e dar 1 para 50, eu consigo ainda ler razoavelmente os valores, mas notem que aqui está bem menor, a escala está bem menor, o tamanho da cotagem está bem menor que o tamanho da cotagem no desenho 1 para 100 está bem menor que o tamanho da cotagem no desenho de 1 para 50, né? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente ajustar a escala de anotação desses objetos, né? Aí a gente vai sempre adicionar escalas de anotação clicando sobre os objetos, tá? Como os objetos aqui, né, na cotagem, nesse caso, elas estão com várias escalas de anotação informadas, então a gente teria que limpar um pouco esses dados para poder fazer a correção das escalas de anotação, tá? Vocês não é obrigatório fazer isso, mas é só para mostrar que vocês podem sim ajustar a escala, o tamanho da cotagem para um desenho que contém uma escala muito pequena, tá claro? É um pouco chato de fazer e até por esse motivo que muitas vezes se separa layers de cotagem em tamanhos diferentes, que aí você cria uma layer com uma escala de anotação, cria outra layer com outra escala de anotação separada.
Tá claro? Essa é uma estratégia que costuma funcionar. Gente, mais alguma dúvida? Esse negócio da configuração do tamanho da cotagem é um pouco trabalhoso. Pode falar, Francisco. Professora? Pode aumentar um pouquinho o volume do teu microfone? Peraí. Agora estão me escutando bem? Tá melhor. Tá. Eu tive um problema com relação à espessura das layers nos desenhos que são menores, porque daí eu reaproveitei muitas layers da planta. Na planta ficou bom até, mas nos desenhos menores acho que elas ficaram muito grossas. Vou mostrar para ti aqui, vou tentar. Eu posso compartilhar a tela? Espera aí, Mostrar como é deixa que eu ficou. autorizar aqui. Agora pode. Tá. Você tá vendo? Sim. Tá. Então, aqui tá, por enquanto a minha folha está organizada desse jeito. Se eu pegar aqui, por exemplo, vou dar um preview na impressão. Esses desenhos Ah, que são muito entendi. menores, eles ficam com as linhas muito pesadas, por causa que eu reaproveitei muitas das espessuras das layers da planta. Só que na planta não ficou ruim, ó, na planta ficou bom. Mas esses menores ficou meio pesado. Algumas coisas até ficaram, ó, por exemplo, aqui ficou as linhas muito juntas e tal. Então eu queria ver contigo se não seria melhor criar outras layers para esses outros desenhos, por causa que para poder botar espessuras menores, por causa que eles estão com a escala muito menor. Entendi a tua dúvida. Uma coisa que pode ser feita é mexer na transparência da layer. Eu não sei se vai fazer muita diferença, porque ela não mexe na espessura. Tipo, aqui a Ashura, ela tá com 50% de transparência, mas ainda assim ela tá bem pesada. Essa do Uhum. terreno. Ah, sim, entendi. Então acho que de repente vale a pena fazer outras layers para esses desenhos menores com espessuras menores. Eu vou deixar como opcional, Tá bom, então. tá? A princípio, tu mostrando assim a folha, não parece que está dando problema, tá? Mas essa chura do telhado é que eu vi que tu escolheu bem uma chura de telha. Sim. A chura do telhado eu recomendo que use a transparência, tá? Que eu tô Sim. vendo que a Acho que ela tá chura com do telhado transparência. ela ficou bem pesada mesmo. Sim. Eu usei no caso a mesma layer de cobertura que eu, por exemplo, usei para fazer o contorno lá na planta. Então, Sim, porque todas as coberturas ficaram com a mesma layer. E ali ficou meio pesado mesmo. uhum. Aí É, a chura do telhado ali na locação é bom aplicar a transparência e no caso das linhas de parede não precisa, tá? Porque a sim, pode parede é deixar assim mesmo. importante porque a parede é importante que fique bem destacada, né? Mesmo a da locação que tá bem grossa, né? No caso da locação, que a parede de edificação a gente quase não vê o tracejado, o que você pode fazer na parede nesse desenho aqui da locação, o que pode fazer é um ajuste de escala do tracejado individualmente, tá? Por exemplo, você vai selecionar esse retângulo que representa as paredes da edificação e você vai ajustar o parâmetro Line Type Scale. Hum, Essa é uma opção para deixar o tracejado mais visível. entendi. Aí faz uma É, configuração individual. sim, é o LTS. Inclusive, não precisa, se for pensar por esse lado, você pode fazer os ajustes de espessura de linha de forma individual. Você Sim. não precisa criar layers novas.
Entendi. Mas eu não sei se o ajuste de fator de escala da layer faz alteração na espessura também. Eu acho que ele só faz alteração nesses parâmetros Não, de se tu tracejado. se tu configura na layer, aí você vai configurar todos os elementos da layer padrão. Mas se você seleciona um elemento individualmente e faz essa configuração de modo individual para aquele elemento exclusivamente, aí você não vai alterar os demais elementos de layer, Tá. Entendi. Tá. Dá pra entendeu? ajustar, então, a espessura individualmente para cada linha aqui que aparece. Isso. Entendi. Eu vou tentar fazer isso. E aí não precisa criar layer nova, né? No fim, acaba, apesar de ter que fazer vários procedimentos, você ainda vai fazer menos procedimentos ah, que alocar elementos numa layer nova, de criar uma layer nova e ficar pensando, né? E fazendo ajuste para vários desenhos. Tá? Sim, sim. E até não vai ficar com muita layer ali acumulada depois para Isso, poder encontrar. Entendi. Tá, vou tentar fazer isso então, professora. Obrigado. nada. Então tá bom.
Gente, alguma pergunta? Certo.
Diga. Oi, professora. Eu acho que consegui fazer funcionar agora. A espessura eu acho que ficou boa. Conseguiu? Não sei se queres dar uma olhada. Pode ser. Posso dar uma olhada, sim. Deixa eu autorizar aqui o compartilhamento de tela. Deu. Pois já pode compartilhar a tela. Tá. Então, ó, ficou mais leve, ó. Uhum, já Aí ficou deu só a parede bastante destacada. diferença. Sim. É, aí aqui no, na projeção da parede, tu conseguiu ajustar o fator de escala da linha, certo? Sim, sim. Eu aumentei, daí ele ficou com o tracejado maiorzinho. Ficou É, e nesse caso aqui, aparentemente, tu nem precisou mexer na espessura de linha, né? No Só da parede eu no. não precisei. Eu mexi Uhum, no da Ashura só e na linha do corte aqui, que eu achei que também não precisava ser tão grossa que nem tava. certo. Aí ficou melhor. E daí aqui, por exemplo, nos cortes eu deixei as achuras mais leves também. E aí ficou melhor, não ficou tão poluído o desenho. Uhum. É isso aí, é um controle que vocês vão adquirindo com a prática também, né? Sim. Eu não lembrava que dava pra fazer esse ajuste de espessura individual. Eu não tinha achado essa opção. Daí agora eu fui ver ali quando clica e seleciona as propriedades da linha, dá pra fazer o ajuste de cada uma individualmente, daí aí é bem útil. É isso mesmo. Então acho que é isso. Acho, Certo? sim, acho que eu terminei. Aí assim, ó, se quiserem enviar antes, pode enviar, né? Aí é interessante que deixe no modo rascunho, porque se lembrar se acontecer de terem esquecido de fazer alguma correção, né? Aí a forma de reverter o envio, se tiver no modo rascunho, é possível, tá? Ah, Então, sim, sim. é importante, só confirmem mesmo o envio, né, no dia da entrega, tá? Sim, sim, entendi. Faz sentido. Obrigado então, professora. Bom fim de semana aí, até mais. Igualmente.
Bom, gente, por hoje era isso. Então, até a próxima terça-feira. Lembrando que terça-feira é o dia de entrega da segunda parte do desenho arquitetônico.